Vai para fuder. Vai para fuder. Vai para fuder. É isso aí, pessoal, tamo de volta, o Mete a Malha está de volta mais uma vez. Aqui comigo está ele, Cauê Brito. E aí, Cauê, como você está? Eu tô muito bem, aqui tá tudo certinho. Tá tudo certinho? E a pequena Larinha? Larinha cada vez menos pequena. Boa! E aí, Cauê? Ganhando mais roupinha. Ah, ganhando mais roupinha, logo logo chega do Corinthians, fica vendo. Eu tô achando que a Larinha não vai repetir roupa na vida. Isso é um fato. Mano, na vida é muita coisa, velho. Na vida é. Porque depois não quer chegar na adolescência, você tá fudido pra não repetir roupa. Acho que antes do primeiro ano. Ah, então tá bom. E aí, Renanzinho? Salve, de boa, mano. Tudo em ordem aí com você? Tranquilo. E seu Santão saiu da zona do rebaixamento? Tá ali, né? Tá beirando, mas tá indo. Mas não é o lugar do Santos, não. Logo ele já sai pra fazer. Vai torcer pro Corinthians no final de semana? Corinthians e? Corinthians e Chapecoense. Ah, não. Mas jamais. Um empatezinho, só. Se o Santos fizer a parte dele, ele não precisa torcer pra ninguém, né? De boa. Tá Aí o Corinthians só me pau. Tá certo. E aí, Leôncio? Boa noite. Tudo em riba? Tudo sossegado, tirando essa friaca. Vai esfriar mais ainda, hein? Vai, tá chovendo aqui na roça. Vixe. Só não tá mais frio que o time do Corinthians, né? Aquilo ali é um iceberg. Porque lá tá na novela da Globo junto, hein? Pelo amor de Deus, os bagulhos zoados. Quando você acha que vai, não vai. Meu Deus. Mas vamos. Que não vamos falar de Libertadores hoje, né? Mas Corinthians e oitavas de final é um negócio que não combina, nem quando foi campeão, né, parceiro? Aquele jogo contra o Emelec, aquele empate sofrido, mano. Emelec, mano. Mas tá bom também, oitavas de final, vamos ver aí se recupera em casa, né? 1-0, Cássio salvou, graças ao Cássio. Senão eram os 3 ali, viu? Nossa, o Cássio jogou demais, apesar de eu ter achado que ele deu uma falhadinha ali, não. Jogou a bola pro meio, né? Rebateu pro meio. Pra variar, né? Padrão Cássio. Né? Bom, mas nós não vamos falar de Libertadores. Do que nós vamos falar? Do quê? Do brasileiro. O quê? Do brasileiro. Você não falou do brasileiro, ele que já voltou desde a Copa do Mundo aí, já se passaram algumas rodadas. 5 rodadas? 5 rodadas. O Cauêzão tá mostrando pra nós, Romarinho acertou com o novo time. Nós comenta isso mais tarde, Cauê. Acho que foram 5 Ó o rodadas. Itihad. 5 rodadas aí que o Campeonato Brasileiro voltou. Bom para o São Paulo, que assumiu a liderança, né? Pior para o Flamengo, que não tá jogando nada. E o Corinthians dá na mesma, né? Ganha, perde e vai ficar ali, minha gente. Não esperem muito do Corinthians. Palmeiras também, tanto faz como tanto fez. Está ali no meio da tabela, junto com o Coringão ali, um ponto à frente do Corinthians. E fez bem pro Santão, que saiu da Copa na zona do rebaixamento e agora está fora. Mas nenhum ponto separa do primeiro colocado da zona do rebaixamento. Bom, pessoal, vamos ver aí pra quem que foi melhor essa volta, esse pós-Copa aí, né? Vamos começar com o Corinthians, porque a maioria é corintiana, aqui é uma democracia. Se for bela democracia, ela nova. Toma, Renan.
Se for assim, o Santos nunca vai ganhar nada, meu mano. Bom, vamos começar com o Corinthians. O Corinthians, apesar de ter perdido um clássico aí pro São Paulo, um clássico muito importante, perdeu por 3-1. E isso aí parecia que ia dar uma baqueada no time, mas ele voltou, mas depois empatou. E o Coringão lá tá na meiuca na tabela ali, né? 7º colocado, não tá classificando nem pra Libertadores ainda. Mas ainda tem 2 competições jogando, tem a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Tem que lembrar, ano passado o Corinthians teve a vantagem de estar jogando apenas o Campeonato Brasileiro. Talvez isso aí deu um fôlego no segundo turno que não jogou nada. E fez o time ganhar. E aí, Cauê, você acha que o Loss prometeu lá? Ele falou assim, ó, depois da Copa o Corinthians vai ter uma cara. Você acha que tá tendo uma cara o Corinthians? Que cara que é essa? Ah, cara. A cara de bosta, né? Mas o principal culpado não é o técnico, né, cara? E vou falar pra você, os jogadores que tem lá, é isso aí mesmo pra baixo. Não tem muito o que melhorar, não tem expectativa, não tem qualidade, cara. Não tem... fora no gol, na lateral direita ali. O que tem lá e o que lampejos não tem também, né? do Jadson. Não entendi. O que tem e o que não tem, né? Porque pra parada da Copa perdeu o jogador pra caramba também. É por isso. O Corinthians não larga essa Perdeu de vender. Então, mano, perdeu jogadores que, mano, tipo o Maicon. Maicon tava certo que já ia sair, mas, meu, você não pode perder o Maicon, né, mano? Melhor jogador aí do time, um dos melhores jogadores do time. Aí perde o outro melhor jogador do time, que é o Balbuena. Depois me perde o Zé Ruela do Rodriguinho lá, não sei se eu fico feliz, às vezes fico feliz, às vezes fico triste. Eu sou muito confuso com o Rodriguinho, velho. Quando eu falei agora eu torço pro Rodriguinho, porque agora o Rodriguinho falou que é foda, ele jogou mais bosta. O Loss também pegou uma bomba, não foi não? Foi. Cara, sem experiência, assim, no profissional, né? Sem time, sem jogador qualificado, eu acho que ele tinha que pegar, tinha que assumir mesmo o comando do time, mas... cara, não vai ser muito diferente disso. Mas falando de brasileiro, né? Falando de Libertadores, tipo, se o Corinthians conseguir passar, pegar o Palmeiras aí, vai ser Palmeiras gostoso, e Felipão? hein? Você acha que o Felipão pode erguer o Palmeiras aí num clássico? Porque o Palmeiras voltou no clássico no Campeonato Brasileiro e aí tomou uma sabugada do Corinthians, hein? E isso que tava com o Corinthians entalado por causa do final do Campeonato Paulista. Mas assim, cara, eu fico tão desiludido com essa coisa de vender jogador aí que eu já tô perdendo o gosto já de ver futebol, né? Parece que o clube é refém de jogador, é refém de dinheiro, tá sempre apertado, tá sempre na bosta. Eu gosto de ter o mesmo elenco pra eu ver durante... Por isso que eu tô gostando mais de futebol europeu, porque é sempre o mesmo time, sempre os mesmos caras, um ou outro negócio ali, vende ou contrata, mas é muita mudança de time demais, cara. Todos os times brasileiros, assim, não é só o Corinthians, não. Mas o Corinthians Isso tá me desencantando um pouco de acompanhar. Não entendi. No Corinthians parece que o buraco é mais fundo, né? Eu me desencanto assim a cada janela de transferência. Ô Leôncio, Manda! o que você tá achando desse time do Loz aí? Você acha que o Cauêzão tem razão aí? O Loz não é um milagreiro? Não, cara, ele não tem culpa, porque já vem de alguns anos, né? Desde ali acho que um pouco antes de 2015 2012 na verdade pra cá, o Corinthians tem sido balcão de negócio a cada janela, né, velho? A gente vai, o técnico que tá lá
se mata, se desdobra, consegue montar um elenco competitivo que disputa aí os campeonatos indo longe, ganhando alguns até, mas o time dura 6 meses. Chega numa janela de fim de ano, sai uns 3, meio do ano sai mais uma meia dúzia, e assim a gente tem que ir se reinventando, cara. Só que uma hora cobra o preço, velho. Não vai ser toda vez que vai vender todo mundo e vai arrumar outro time a tempo de ganhar alguma coisa. E agora a gente tá aí numa linha de frente de 3 competições e eu acho que o corintiano não tem um otimismo capaz de fazer ele pensar que uma das 3 vai virar um título. Porque eu acho que de longe o Corinthians não é favorito em nenhuma delas, cara. Não, o Corinthians não é favorito mesmo. Mas também não dá pra culpar o Loz, né? Perdeu o Corinthians. Não, longe disso. E aí não é de agora que isso acontece, né? O Corinthians, ele perde jogador, perde comissão técnica em quase todo ano, mano. Deu o meio do ano, nossa, mano, ou é China, ou é Arábia, ou é Japão, ou é qualquer outro lugar do mundo que consegue levar jogador do Corinthians facilmente, velho. O problema é que, assim, o Corinthians, quando ele vai negociar a renovação de alguns jogadores que tá no emperrado, para que a renovação saia, o Corinthians tira a multa rescisória. Então, com isso, os jogadores ficam desprotegidos no mercado. O cara faz um campeonato razoável. Vem o time de fora, descobre que não tem multa, cara. Tira as moedas do bolso e leva o jogador embora, porque não tem uma garantia para o Corinthians poder pegar uma parte maior. Sem contar que são as renovações porcas, porque ao invés de a gente renovar para pegar 80% no mínimo do passe do cara, a gente pega 40%, pega 30%, e aí quando vende um jogador a 15 milhões, a menor fatia fica pra gente. Então não tem peça de reposição, não tem melhoria de elenco, de estrutura por conta dessa péssima gestão que é feita nas negociações, velho. A gestão do Corinthians é uma vergonha. Não dá pra ser culpado, que nem quem tava falando, não dá pra culpar o Loz, né? Não dá pra gente... Porque ele pegou o time andando aí, né? Por mais que era auxiliar técnico, você não tem no mercado ninguém aí, tipo, você trazer, vai trazer Abel Braga, pô, mas Abel Braga também. Você vai trazer... Puta, mano, não tem, vai trazer o Roger, por exemplo. Jair Ventura? Jair Ventura? Meu Deus do céu, mano, eu adoro Jair Ventura. No mercado, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que dar o braço a torcer que o Loz realmente ele voltou com um time um pouquinho melhor do que acabou o Campeonato Brasileiro. Voltou muito jogador lesionado, então isso dá uma potencializada, né? Já tá lesionando mais de novo. Tá osso aí, hein? Tá osso pra nós. Mas vamos ver, né? O Corinthians perdeu o primeiro jogo da Libertadores aí pro Emelec. Tem um jogo de volta aí contra a Chape da Copa do Brasil. Tem um jogo contra a Chapecoense. Colo-Colo. Colo-Colo. Não, Copa do Brasil. Perdeu pro Colo-Colo na Libertadores. Tem o jogo de volta agora no meio da semana contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Contra o Colo-Colo é dia 29. Tem o jogo da Chapecoense que tá lutando ali com o Santos ali. É o primeiro da zona do rebaixamento. Não tá muito fácil a vida do Corinthians, não. O brasileiro eu acho que pode esquecer. Libertadores tá um pouco complicado, né? Mas 1-0 ainda é placar que dá pra reverter. E Copa do Brasil você tem um... Mas vai ter que escolher um campeonato aí. Não tem time pra disputar todos. Mas aqui não é só podcast Corinthians, não. Podcast Timão, que eu escuto bastante. Aqui é um podcast de mais times, né? E um deles é o Santos, do nosso querido amigo Renan aí, que está feliz pra caramba com o Santos esse ano, hein, Renan? Nossa, cara, fazia tempo que eu não ficava tão desiludido com o Santos. Tá dando desânimo de ver o jogo. Cara, tá dando desânimo de ver o jogo do Santos, velho. Puta, velho. O time totalmente perdido, cara. Nossa, eu não sei como que conseguiu classificação na Libertadores. Então não sei, cara. Sinceramente.
Não vai conseguir jogar três competições também, isso aí é certeza. É priorizar o brasileiro e pelo menos conseguir sair dessa zona aí. Imagina. Mas mesmo o Santos estando ruim, eu acho que não é time pra cair pra segunda divisão, não. O Cuca vem aí agora, acho que vai ter um tempinho pra colocar o jogador que chegou agora no ritmo de jogo aí, vai dar uma melhoradinha. Mas também nada nível de título, nem Libertadores, cara, não sei se ele vai chegar não, velho. Já não tá osso. Não conseguiu ganhar nenhum jogo depois da volta da Copa. É isso. Mas isso aí é um legado que ficou do Jair Ventura, velho. Também não conseguiu, teve meses pra montar um time e não conseguiu montar, então. Agora é o que ele tá fazendo mesmo. Demora pra mandar o cara embora. Paciência. Demorou bastante aí pra mandar. Pra se desvincular do Jair Ventura, né? Tem que ter se livrado na parada da Copa, né? Aí o técnico já tem mais tempo, mas. E alguns jogadores também, né? Não, então, cara, puta. Saiu agora o. Tem algumas situações. David Agora o Braz. Braz foi um reforço enorme. O Braz é muito forçado. Faz tudo, mas já não tava dando mais pra jogar. O tempo dele já tinha esgotado, já faz um tempo, e é bom que ele também percebeu isso e saiu numa boa, foi emprestado. E a zaga do Santos é a zaga forte do Luiz Felipe e o Paulo Henrique, eu acho. Então o problema do Santos não tá tendo nem a zaga, cara. O problema do Santos é que ele não consegue marcar gol, velho. Então empata muito, né? 0x0, 1x1. É o problema. E é engraçado, né, esse negócio do Santos conseguir marcar gol, né? Porque, porra, mano, que ataque tem o Santos, hein? Então, cara, porra, velho, você for no papel, velho. Gabriel, Bruno Henrique, o Rodrigo, querendo ou não, são jogadores que, porra, são decisivos. Mas nem o Bruno Henrique não tá conseguindo jogar. O único que tá rendendo no ataque do Santos é o Rodrigo, mas sozinho também, ele corre, daqui a pouco ele cansa. Ele sozinho Não não vai vai fazer chegando nada. agora. O raio! Ele tenta, mas, mano, ele não tem. Ele corre demais. Aí chega no segundo tempo ele tá morto. Aí como o Santos não conseguiu fazer o gol, acaba perdendo ele, acaba perdendo o maior, tipo, as maiores chances com ele, porque ele tá cansado. Mas vamos ver, velho. Eu não sei, eu tô achando que o Cuca vai mudar esse esquema tático do Santos aí, sim. Já faz anos que tá jogando com 3 atacantes, né? E, mano, no meu caso, eu fecharia o meio de campo ali, 4 meio campistas, 2 atacantes só e até regularizar bem, velho. Não tem que ficar muito, o Santos tá perdendo muito meio de campo dos jogos, por isso. Agora chegaram jogadores novos, né? Jogadores de seleção aí, Brian Ruiz, o uruguaio, Não aposto, né? O Sanches eu acho que já vem pronto, velho. O Sanches vem pra ser titular mesmo. Que o cara jogou a Copa, fez uma boa Copa, já tá em alto nível. Agora o Ruiz não sei, cara, ainda tem que pegar ritmo de jogo, porque ele não é nem de perto aquele Brian Ruiz que jogou a Copa aqui no Brasil em 2014. Foi dos destaques da Copa Rica. Ah, sim, mas a da Copa aqui passaram 4 anos e ele já não era muito novo também, né? Então, não, ele já tá, né, uma carreira meio bem elevada, mas saber jogar é sabe, né? Tem um bom passe, agora basta saber se vai colocar entrar. Mas melhor do que ficar, certeza. Mais uns 2, 3 jogos, o Santos já começa a ficar em time aqui até agora só catadão, velho. Nossa, é uma bagunça total. Parece nós jogando sem adiante. Nós jogando é só preocupação pra beber e acabar logo o jogo, né? Então, e os caras nem essa preocupação tem. É uma bosta, não. Mas tá bom, fazer o quê? Vamos aí. Fechar até o... Pra fechar com o Santos, gordo. Você preferia o Cuca ou você preferia de volta o Dorival Júnior? Ah, o Cuca, mano.
acho que o Cuca, nesse momento, foi a melhor escolha. Entre Luxemburgo, que estava com a Vinha. Na verdade, a melhor escolha seria o Abel, né? Mas ele não quer trabalhar esse ano, então. Mas entre Luxemburgo e Zé Ricardo, esse cara bosta aí, então eu acho que se ele tiver um tempo para trabalhar, vai dar. Não digo de título esse ano, não digo esse ano como também sou realista, mas que vai conseguir melhorar o time. O time do Santos é bom, cara. Os jogadores são bons. Então conseguindo aceitar então. Voltou. Tá uma luta danada, a bola. O pior é que voltou da Copa com um empate com o Palmeiras. O jogo foi fraco, né? Mas empatou com o Palmeiras, né? O Palmeiras aí. Não, tem um grande você time. jogou bem, cara. Você jogou melhor que o Palmeiras. Você jogou bem contra o Palmeiras, contra o Flamengo, ele jogou bem. Só que, velho, consegue marcar gol, velho. Contra o América Mineiro, chutou 32 bolas no gol, não fez nenhum gol. É muito incompetente. Tomou um gol, Meu né? Deus. E tomou um gol. Sem falar que nos jogos que o Santos empata, o Vanderlei ainda salva, né? Isso que é mais preocupante. Desde que o Santos voltou, ainda foi empate com o Palmeiras, empate com a Chapecoense sem gols, perdeu pro América, né? Deixa eu ver aqui. Deu pro América na. Perdeu pro América em casa e depois empatou novamente com o Botafogo. Mas também não ganha, não ainda tá perdendo, né? Bom tá somando os pontinhos pra sair do rebaixamento. Se não ganha esses 4 pontos aí, gordo, fala a verdade pra você, hein? Tava junto com o Atlético Paranaense. Não, aí tava na roça. Pelo menos tá pontuando, né? Mesmo que seja um ponto, mas pontuou. Se ganhar um jogo, o Santos tem um jogo a menos que o Vasco. Se ganhar esse jogo no caso, ele já dá uma. Porque os times de baixo da tabela para o Campeonato Brasileiro são muito fracos. Tem uns times fracos, então não pontuaram muito. Até tem a vontade de Santos. Ganhar 2 jogos já sai dessa draga. Tá certo, agora eu vou precisar da ajuda de todos os meus amigos desta mesa redonda aqui pra gente falar aí do São Paulo, né? Ou vocês preferem falar do Palmeiras primeiro e deixar o São Paulo líder do campeonato? Por último. Só pra falar do Santos um pouquinho. Acho que vai demorar algum tempo pro Santos engrenar ainda, né? Até os caras trabalharem a musculatura que cobra o lateral, né, mano? Fortalecer bem. Aí o cara vai ter a melhor jogada dele ali, né? Em dia. Então aí o time melhora um pouco. Então Por isso que ele quer Paulo. ser travante, o cara lá. Mas o Cuca vetou o Marco Ruben, o Jonas foi pra Arábia e o Guerreiro acertou com o Inter, né? Eram 3 nomes que estavam sendo especulados no Santos e pelo visto vai ficar com o Yuri Alberto e Gabigol mesmo. Mas, mano, Guerreiro nunca ia pro Santos, velho. Desculpa. Não tô falando mal do Santos, mas uma que o Santos não merece o Guerreiro. Outra que, mano, da onde que o Santos ia tirar 800 pau pra pagar por mês? Estão falando 700, mas 800 conto. É 600 de salário, mais uma grana aí de luva diluída, uns par de anos aí que nem ele fez com o Flamengo. Um jogador inativo, tava parado. Pra mim, o Gabigol ia bater. Gabigol também, né? Nem pra dar uma ajudinha pra nós. Mas eu acho que daqui a pouco ingressa, mano. Começar a marcar gol. Não era, né? E eu vou falar uma verdade aqui, hein? Se o Gabigol marca o mesmo número de pontos, o mesmo número de gols que o Romero, hoje o Gabigol estaria endeusado. Inclusive o gol de bicicleta do Romero que ele marcou. Romero é um... Romero é um jogador que ninguém dá valor pra ele. Se o
Pode escrever, o Guerreiro ele Guerreiro termina o campeonato no banco. termina o campeonato com 5 gols. Olha lá ainda. E olha lá. E vai ter um jogo que ele vai fazer 3. 4 de pênalti. Você vai ver, ele vai terminar o campeonato com 5 gols, velho. Ele vai ter menos gol que o Gabigol, tá vendo? E ganhando. Menos gol que o É. Rodrigo. E ganhando 800 pontos por mês. 150 linhas, né? Parabéns aí pro Internacional dele. Graças a Deus que não veio do Corinthians, viu? Pra falar a verdade. Mano, contrato de Na 3 verdade, anos. não foi nem especulado no Corinthians, né? tá. Tentaram. Bom, vamos falar do Palmeiras aí agora então. Que o Palmeiras, depois da Copa, nem cheira e nem fede. Eu vou falar pra vocês que os placares do Palmeiras aqui, ó. Na volta da Copa jogou contra o Santos o clássico e empatou 1-1, fora de casa. Bom resultado, fora de casa. Aí chegou contra o Atlético Mineiro em casa, fez aquele jogo. Puta jogão, conseguiu ganhar o jogo com gol no final, 3-2. Depois foi lá, perdeu pro Fluminense. Aí chegou depois, ganhou do Paraná. Mas quem que não ganha do Paraná, né? 3-0. É. Não é parâmetro. Aí agora essa última rodada, quando achamos que o Palmeiras ia engrenar, foi visitar o América Mineiro e empatou 0-0. Me ajudem a explanar sobre o Palmeiras, por favor, que eu não tenho palavras pro Palmeiras. O Palmeiras já. Quê? Fala aí. Olha lá. O Palmeiras já dos últimos 5 pênaltis perdeu todos, né? Então, em alguns jogos aí, como contra o América, daria um resultado diferente, né? Foram acho que 4 ou 5 cobranças seguidas que o Palmeiras perdeu. As últimas cobranças aí foram todas desperdiçadas. Então, só por isso você já dá uma diferença, sem contar que o time voltou muito abaixo. O Lucas Lima perdeu titularidade, o Felipe Melo agora, aquele começo de ano que ele teve brilhante até, de certa forma, né? Fez um Paulista bem acima do que era esperado. Já não é mais o mesmo, já virou aquele conhecido, né? De bater em todo mundo. Então, assim, o Palmeiras, ou ele se reinventa com o Felipão para voltar nos trilhos, ou é mais um ano de investimento e nenhum título. Também acho isso aí, velho. O Palmeiras não é favorito em nenhum campeonato por enquanto, velho. Pode ser que daqui uma, 2 semanas, 3 semanas ele engrene com o Felipão e volte a ser um dos favoritos, mas eu não vejo também o Palmeiras favorito não. É muito oscilante. Perde, ganha, empata. Não tem uma sequência muito boa não. Mas vocês estão botando essa fé toda, porque os palmeirenses, amigos meus palmeirenses, estão botando uma fé no Felipão, velho. Sendo que na última aí ele rebaixou o Felipão, mano, de uma passagem. Ganhou a Copa do Brasil, mas acabou rebaixando o time. Vocês estão botando essa fé. Porque o Roger é muito fraco. Mas é fraco o Felipão? O que o Felipão fez depois do 7? Não digo que é porque o Palmeiras tem bastante jogadores e são jogadores que talvez o cara conseguir acertar tudo direitinho ali o time ganha mais. É um técnico mais acostumado com o jogador com estrela, né? Isso é um fato. Copeiro, né? Um técnico copeiro. Ele sabe lidar com o jogador caro, que é o estilo do Palmeiras hoje, jogadores com mais... como é que a gente fala? Com mais status, né? Tipo, você tem ali jogadores caros, um grande investimento. Ele é um técnico mais... O Roger já é um técnico que sabe mexer com o jogador novo. Então, acho que pecou por causa disso aí, né? Não sabe mexer com estrelas. E mexer com estrela é meio difícil, cara. Tem técnico que sabe lidar com o jogador, tipo... O Carille não saberia lidar com um time cheio de estrela, por exemplo, eu acho. Molecada, né?
Mas aí tem jogadores com menos nome, o cara já sabe. Agora o Felipão tem essa vantagem. O Palmeiras tem muito jogador de nome aí então, que não deu liga. Talvez seja a hora dele voltar pro Brasil e fechar com chave de ouro sua carreira. Vocês concordam aí? Concorda? Você concorda? O Filipão, eu acho que ele precisava muito dessa oportunidade, sabe? Pra ele vencer se aposentar daqui a um tempo. Tem essa. A mancha do 7-1 sempre vai ficar. Mas pelo menos pra ele passar um Mr. Músculo na mancha, sabe? E dar uma melhorada. Porque ele precisa ganhar alguma coisa com o Palmeiras, cara. Eu acho que ou o Campeonato Brasileiro ou o Libertadores. Pra ele conseguir, sabe, limpar um pouquinho e conseguir se aposentar em paz, assim, sabe? Porque o 7-1 foi muito feio. Eu acho que o principal interessado, assim, o principal interesse do Felipão é melhorar a imagem dele, assim, com o público brasileiro. Será que vai conseguir? Eu acho que vai, hein? E aí, Leôncio, você que viu o Felipão já no Chelsea aí? Olha, Sabe lidar é com bem estrelas? é bem o que o Cauê falou, cara. Essa mancha do 7-1 vai perdurar um bom tempo sobre ele, e da mesma forma que o Dunga se queimou pela cabeça dura dele e tudo mais. O Felipão, brasileiro não esquece. Brasileiro é muito rancoroso, cara. A gente faz piada de tudo, mas as coisas ficam guardadas, a gente não esquece com muita facilidade. Então, assim, por mais que ele ganhe títulos aí com o Palmeiras, ele vai ficar com a barra limpa com a torcida do Palmeiras. Com o resto do Brasil, não. Então, ele pode encerrar de maneira digna pra ele com o título? Pode. Mas a mancha, estigma do 7-1 vai assombrar ele pra sempre, né? Quando ele morrer, vai estar lá, morreu o técnico do 7-1. Às vezes até antes do nome do cara. Então, não teve o goleiro da Copa. O goleiro da Copa de 50, cara. Barbosa, não é? Sim. O cara morreu sob o estigma do frango no Maracanaço. Então, o brasileiro não esquece das coisas, velho. O brasileiro é Não meio mesmo. rancoroso. Não Eu mesmo. não esqueço mesmo, eu quero que ele se foda. Nada. Simples. Simples assim. Acho que é mais pra ele ganhar moral mesmo, assim, porque ele é o Barbosa, velho. Dos novos tempos, assim. Barbosa de bigode? Oi? Barbosa de bigode? Barbosa de bigode. Sei lá, Barbosa mano. gaúcho. Não sei se esse Barbosa tinha bigode. Não, o Filipão tem, né? Ah, tá. Barbosa ou Barbosa? Barbosa. Barbosa. Ah, eu pensei que era... Vocês já passaram Barbosa no cabelo? Eu não tive essa curiosidade ainda, viu? Ah, minha mãe fazia eu passar Barbosa no cabelo. Confortável. É chique, cara. Bom, Você já passou, então, Renan? já que o Palmeiras não tem muito o que a gente falar Não, da não. chegada do Felipão, vamos falar então do São Paulo. Já está dando quase nosso tempo aí, vamos falar do São Paulo aí, que pra eles a parada foi boa, hein? Parada pra Copa do Mundo foi top de linha, subiu a liderança depois de quantos anos aí? 2 e pouco. Caramba, hein? São Paulão. E vocês acham que o São Paulo vai ser campeão mesmo? Será que bate campeão esse ano? Não. Torcida de São Paulo tá confiante, hein? A vantagem, né, mano? Acho que tem o brasileiro, né? A vantagem deles é esse. Eles só estão disputando tão que nem o Corinthians ano passado. Então, velho. Se eles puderem levar essa vantagem aí, mano. Depende de quem ficar em segundo, né?
Tipo, de repente o Flamengo é eliminado aí da Libertadores, também começa a pensar em... O Flamengo tem a Copa do Brasil ainda também, né? É mesmo o Grêmio, né, cara? Porque o Grêmio também perdeu a primeira lá, né? Vamos ver. Então... Sei lá, velho. Aproveitou bem, né, velho? Aproveitou. Os jogadores começaram a render o discurso do Nenê, velho. Então, cara, com aquele Everton que veio do Flamengo, o cara ficou voando, saiu com uma luva nesse time. O Gringo lá que joga na ponta. O Pedro, também, nossa, velho. joga demais. Porras. Porra, tá? É bom jogador, tá? Então, vou falar que vai conseguir segurar isso aí, mas conseguiu ganhar pro Flamengo, né? Que já tava na liderança. Cara, vamos ver. Eu não quero que o São Paulo ganhe, não. Quero que ele se todo. Você não quer não, Renan? Pô, Renan, faz tempo que São Paulo não ganha no campeonatinho aí. É o que foda. Da minha parte, pô, para o São Paulo, é isso. Eu não quero que ele ganhe e ele vai perder. Vocês estão ligados que o Renan é tipo o Cauê, né, velho? Ano passado ele falava isso do Corinthians, velho. Eu quero, mano. É louco. Pro Renan, além do São Paulo não ganhar, ele tem que perder também. Não, tem que perder, velho. Não é só não ganhar, ele tem que perder também. Né? Se ficar só empatando, não vai adiantar nada. Não, nada de empate. Tem que perder pra não ser campeão. Essa é a garantia. realidade. Mas o técnico do São Paulo lá, ele tá fazendo um bom trabalho também. Fechou. Cara, o São Paulo esse ano ele é um exemplo de qualquer time minimamente organizado, minimamente mesmo, consegue almejar algo legal no campeonato. Porque o São Paulo é uma bagunça, assim como o Corinthians é, o São Paulo ainda é uma bagunça. Só que conseguiu ali algumas contratações, foram boas e tal, algumas apostas assim do Diego Souza no Campeonato Paulista, não jogou nada, primeiro semestre tal, aí depois da Copa que ele começou a vingar um pouco mais, mas o São Paulo continua uma bagunça, cara. Contratou um técnico bom que sabe armar um time decentemente e, cara, é incrível como o futebol brasileiro é fraco, cara. Porque o São Paulo saindo do limbo que tava, ele não contratou assim, conseguiu fazer algumas contratações pontuais, mas se organizou um pouco, se organiza um pouco e consegue encabeçar o campeonato. É vergonhoso para os outros times, sabe? Nivelado por baixo, né, velho? Sim, nossa, eu tô desanimado assim, velho, desse campeonato brasileiro. Eu acho que eu vou virar correspondente internacional do Mete a Mano, só vou falar de futebol internacional. Bom, alguém tem mais algum adendo aí? Pra encerrar o nosso programa? Só para resumir mais um pouco do São Paulo, né? É que eles melhoraram dos tempos pra cá a gestão de venda de jogador, né? Tudo que o Corinthians faz de errado, o São Paulo faz de certo. Então vendeu o Militão por um bom preço, o Neres já tinha saído por um bom preço. Os caras que foram pra França lá, o Thiago Mendes e o outro menino lá também foram vendidos por valores interessantes. E o São Paulo conseguiu, com esses valores, montar um time razoável. Um time, como o Cauê falou, minimamente organizado para poder pontear o campeonato. O Anderson Martins é um bom zagueiro, não é craque, mas tem um bom nível, passagem rápida pelo Corinthians, mas aqueles 6 meses já deu para ver que ele tinha potencial. O Reinaldo se reinventando na lateral, né? Lembrando aquele Reinaldo da Ponte Preta.
O Rojas veio, é um cara extremamente veloz pela ponta. O Diego Souza e o Nenê com entrosamento aí da resenha, né? Que os caras daqueles jogadores à moda antiga. Então, o São Paulo tá indo no básico e assim, a liderança caiu meio que no colo dele, né? Só pra não perder a piada. Foi uma rodada. Foi uma rodada que todo mundo poupou, velho. O Grêmio, o Flamengo entraram com reserva. O Corinthians entrou com um time misto, não que estivesse brigando lá pela liderança. Mas assim, os times de frente, todos pouparam por conta dos torneios mais importantes. Como o São Paulo já está praticamente, digamos, com o pé fora da Sul-Americana, sobra o brasileiro. Então os caras têm aí 25, 30 jogadores ativos para poder jogar no campeonato e ter uma vida mais longa, assim, com resultados melhores, né? Já que os outros vão priorizar ainda a Libertadores e até Copa do Brasil pelo valor de premiação, né? Então sobra pro São Paulo aí mais tempo de, às vezes, uma semana inteira livre para treinar. Tudo isso faz diferença. Eu torço pro Corinthians levar essa Copa do Brasil porque tá dando 50 milhões. O único problema é que esse dinheiro nunca vem pro Corinthians, né? Exato. Cada vez mais os caras têm dívida pra pagar, ou essas dívidas que não. Mano, tá pior que as minhas dívidas do Corinthians, velho. Nunca acaba, velho. Mas é isso aí, pessoal. Fechou? Fechou. Então tá bom. Já estou aqui, ó, terminando de fazer a nossa capinha aqui, ó. Ah, moleque. Dá moral pro São Paulão, tricolor aí, ó. Vocês vão falar que eu não dou moral pro tricolor. A capa vai ser de São Paulo. Leôncio, aquele abraço, meu querido. Tá certo, você tem que tratar bem a mulherada, né? Abraço. Falou, Cauêzão. Falou, abraço. Até mais. Gordinho. Renan já dormiu. Falou! Não, tô aqui, bro. Tamo junto, é nóis, mano. Abraço aí. Falou, Renan, até mais, meu querido. Esse foi mais um Mete a Mala. Siga a gente nas redes sociais aí, Facebook, Instagram. Instagram nós não temos, né? Desculpa. Mas vamos ter. Facebook, Twitter, siga lá, fica sabendo quando a gente tá postando um programa novo aí. Tem semana que a gente não consegue, tem semana que a gente consegue. Infelizmente a gente não vive só do podcast, mas a gente faz o possível para poder levar informação para vocês, beleza? Quase vivemos só do podcast. Quase vivemos só do podcast. Queria eu. Me sigam também, às vezes eu escrevo lá no site torcedores.com. Se quiser lá, digita Thiago Eduardo que você encontra as minhas matérias lá também. De vez em quando eu dou uma palpitada ali com o pessoal do torcedores.com. Beleza? Valeu, pessoal, aquele abraço e fui!